Eu acho que o Ramon é esse cara... é o cara do Oscar, mas é o cara que também lavou carro, que pediu dinheiro. E, assim, ele respeitou toda a curva de aprendizado dele para poder estar onde ele está hoje. Eu gosto de ser rápido, eu gosto de ser ágil. Só que tem gente que confunde. Se atropelar processo, você pular, cortar caminho, que eu acho horrível. Cortar caminho. Uma hora... Pô, o caminho é o mesmo para todo mundo, cara. Você quer cortar, ou seja, você tá querendo tirar vantagem de quem tá fazendo o caminho. Pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do Harmony Pod Club. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Já quero que vocês peguem papel e caneta para anotar todos os insights que vocês ouvirem aqui. Eles vão ser muito valiosos para virar a chave da sua vida. Eu e meus convidados vamos te ajudar a entrar em harmonia, seja no lado pessoal quanto no profissional. E para começar o primeiro episódio, não podia ser outra pessoa que esse meu querido amigo aqui, tá? É uma honra, eu quero que ele saiba que é uma honra ter ele aqui com a gente. Ó, vai anotando aí o currículo do cara. Além de ser o único empresário brasileiro a realizar uma premiação internacional no Oscar de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele também é fundador do Núcleo Casa, palestrante, publicitário, autor dos livros Arquitetura de Sucesso e da Sala de Jantar ao Palco do Oscar e um verdadeiro apaixonado por velocidade automotiva. Ramon Giraldi, meu amigo, muito prazer, uma honra ter você aqui. Você sabe que o quanto eu gosto de você, quanto te admiro como profissional, como pessoa, você é um cara ímpar. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ô, Renato, obrigado. Eu que agradeço, fico lisonjeado por estar inaugurando aqui o Harmony Podcast. E, lógico, a gente tem uma história aí longa, né? Não é de hoje, né? De amizade, de se conhecer, né? Tanto eu e você comigo, eu com você. E tivemos longas histórias, né? E fico muito feliz de estar aqui presente nesse primeiro momento. E com certeza vão vir grandes nomes, grandes personalidades aí que são seus amigos, praticamente, sim. Né? Uhum. E isso vai contribuir muito, com certeza, para quem está buscando aí informação, estímulo, motivação, conteúdo, cases reais, né? Porque você está trazendo aqui convidados com cases reais de fato, empreendedorismo pessoal. Eu acho muito bacana, fico muito feliz, de verdade mesmo, com esse convite. É uma honra, é uma honra. Ramon, meu querido, vamos começar do começo? Me conta os primeiros passos, como que você começou a sua carreira? Foi como publicitário, como empresário? Me conta um pouquinho. É assim, desde criança, eu sempre eu via na televisão, eu via na novela, aqueles caras chegando de carrão, aquelas coisas de moleque, né? Isso despertou em mim uma vontade de também querer ter as coisas bacanas, né? Prosperar. Eu nasci de uma família bem simples, uma família classe média baixa, né? Estudei em escola pública, tive várias deficiências, de vários sentidos. Eu tinha 11 tiques nervosos, ainda tenho alguns, mas eu consegui me livrar da maioria, mas eu tinha 11 tiques nervosos simultâneos. Caramba. TDAH, tinha depressão, eu tinha a língua presa. Eu falava assim, desse jeito, sabe? Totalmente errado. E aí eu tive várias dificuldades. Aí eu falava, cara, como que eu vou conseguir alguma coisa na vida com tudo isso, né? E detalhe, eu repeti 3 vezes a quinta série, porque eu tinha altíssimo déficit de atenção, TDAH, era super inseguro, por causa dos tiques nervosos, enfim. Então, ou seja, minha autoestima era muito baixa por todos essa pincelada que eu te dei aí, principal. E aí, cara, eu fui me desafiando. Eu falei, cara, como que eu vou conseguir ser alguém na vida, né? E a primeira lógica que vem na nossa cabeça é fazer o certo ou o errado, né? E eu basicamente cresci no meu ambiente, tipo assim, quem tinha dinheiro fazia algo errado, de alguma forma prejudicando alguém, sempre fazendo algo que não era legal para poder se dar bem na vida.
E depois, a minha primeira dificuldade foi quebrar essa barreira de pensamento que foi colocado na minha cabeça pelo meu meio de convívio. Uhum. E aí eu entendi que não, tinha muitas pessoas muito boas, pessoas que ajudam o próximo, pessoas que não tinha nada a ver com questão errada, de outra coisa pejorativa, e sim coisas boas. E eu falei, cara, que legal, eu me identifico com isso. E eu tive um tio distante, mas um tio que era muito bem sucedido, até hoje, e consecutivamente o primo da mesma idade, né? Primo rico, né? Vamos dizer assim, que foi a minha inspiração, porque eu via tudo que eu queria, videogame, eu não tinha videogame, o cara tinha 2, bicicleta, eu não tinha bicicleta, o cara tinha 2 bicicletas, casa na praia, não sei o quê, fazenda, sítio, eu falava, cara, que mundo é esse, né? Teoricamente próximo, porque familiar, mas tão distante, né? Uhum. E, cara, isso foi um grande incentivo para mim, e foi ali que eu decidi que eu teria que ser empresário. E aí eu montei 6 empresas, das 6 não deram certo, eu digo, quebrou para um linguajar mais óbvio, mas foi aprendizado, óbvio, que senão na 7ª eu não teria acertado. Uhum. E aí na 7ª foi quando eu montei a minha agência de publicidade, que eu decidi fazer publicidade e propaganda. Fiz supletivo, porque eu falei que eu tinha repetido a 6ª série. E aí eu fiz um supletivo e comecei a correr atrás do tempo perdido, né? Através da mudança de pensamento que eu tive. E aí fiz supletivo e tal, entrei na faculdade. No 2º ano de faculdade eu me identifiquei com a publicidade. E como eu já tinha um histórico de abrir e fechar 6 empresas, eu falei, cara, eu vou abrir mais uma, né? Na sala de jantar da casa da minha mãe. Cara, que legal. Que é o título do meu livro, né? Uhum. Da sala de jantar ao palco do ócio, que foi a introdução que você deu sobre a grande realização da minha vida profissional, que foi o evento do Oscar, né? Uhum. E então, pincelando, foi esse start aí que eu comecei na publicidade, mas foi de um estímulo empreendedor, porque eu enxerguei um caminho do meu tio, que era empresário. Tem gente que tem família médico, né? E aí o cara tendencia a ir para esse caminho pela família. Então eu vi que era o empreendedorismo. Então eu não nasci com isso, eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo, errando muito, quebrando 6 vezes, para na 7ª aí eu identificar o segmento e identificar a carreira que eu teria que seguir. Você acha que você foi moldado pelo seu ambiente? Você falou que no começo, aqueles amigos que eu não via, você falou assim, eu não me conectava com eles. Você acha que mudar o ambiente que você estava te ajudou nas suas escolhas? Claro, foi essencial. Não só o ambiente, vamos falar, social, de escola, de amigo, de vizinhos, de rua, né? A gente era moleque, né? Sim. Eu era moleque. Então, era um ambiente natural ali de onde eu convivia, né? E também, principalmente, familiar. Eu atribuo mais o familiar do que tanto o social, né? Porque, lógico, o social tem um peso muito grande, mas tudo que eu ia conversar com os meus amigos ou o que eu via dentro da minha casa era pejorativo, sabe? Era fútil, era não fútil no sentido de intelectual tal, até porque ninguém tinha estudo, nem eu, Sim. né? Mas assim, eu digo de pensamento, de criação, de cultura, né? Vamos dar apoio, não vamos tacar pedra, só tacar pedra no amiguinho ou no parente, vamos entender o porquê disso, vamos ver o lado bom, vamos ver. Não, nunca teve isso, né? Então é só pedra, só pedrada. Ah, faz isso, faz aquilo. Sabe, tudo, julgamento. Nunca né? estava bom? Muito julgamento. Então, e isso eu vejo que acontece até hoje, né? No círculo familiar de amigos, círculo social. Então foi sim, o social e familiar que eu entendi isso, tanto que eu saí da minha casa com 16 anos de idade. Eu saí de casa. Uhum. Eu fui morar com a minha avó. Depois, quando eu montei a minha agência, no 2º ano de faculdade, eu mudei para dentro da minha agência. Eu morei dentro da minha agência. Interessante.
Eu tinha um colchão dentro dela. Eu falei, cara, dentro da minha casa eu não posso ficar. Caramba. Eu não posso ficar dentro da minha casa. Isso eu identifiquei, sabe? Com as dificuldades que eu tinha. Eu falei, eu posso não crescer, mas ninguém vai me derrubar, entendeu? E isso estava dentro da minha casa, cara. E aí eu peguei e identifiquei isso e comecei a correr. Tudo isso já foi superado, tá? Não tem mágoa, não tem nada disso. Hoje foi tudo superado. E eu agradeço por ter sido desse jeito, porque senão eu não seria tão forte em levar tanta pancada que a vida dá e eu levantar de novo e ir para a guerra. Isso foi uma escola que na época eu enxergava como algo ruim, né? Sim. Depois você vai aprimorando, você vai entendendo, você consegue fazer do limão uma limonada, Você né? retira o aprendizado, né? E você acha que você foi a pessoa da sua família que quebrou essa crença mais limitante, que estava atrasando, entre aspas, assim, a evolução, até mesmo das outras pessoas da sua família? Sim, porque eu era o cara que ia ser preso. Ó, daqui a pouco o Ramon vai ser preso. Ó, daqui a pouco o Ramon vai mexer com droga. Daqui a pouco o Ramon vai fazer uma merda. Por quê? Meu histórico de infância, as minhas dificuldades que eu te falei, hiperatividade, TDAH, várias coisas, repetir as séries, né? Repetir a quinta, repetir a sexta. Então, como que eu era enxergado? O patinho feio. O único patinho bonito que tinha na minha família, tanto da parte da minha mãe e do meu pai, era esse meu tio de segundo grau, assim, né? Que era de longe, e era ele. O resto não tinha. Então, eu quebrei isso dentro da minha própria família, né? E dentro da família em geral, da minha mãe e do meu pai, mas da minha também, de casa, né? Porque era o único cara que não ia dar certo na família, dos meus primos, meus tios. Então, eu era o único que todo mundo sabia que não ia dar certo. E eu fui o único que deu certo. Me identifico muito com isso. Ramon, me fala um pouquinho do Núcleo Casa, então, para o pessoal de casa conhecer, né? O que é o Núcleo Casa? Assim, qual é o insight que você teve para criar essa marca tão forte hoje em dia? Quando eu montei a minha agência no segundo ano de faculdade, no terceiro ano eu já estava muito bem, vamos dizer assim, em um ano. Pô, Ramon, em um ano foi. Por quê? Porque eu tive um histórico, comecei muito cedo. Como eu te falei, eu saí de casa com 15 anos, com 16 eu montei meu primeiro lava-rápido, eu tive 2. Com 16 anos eu não tinha nem habilitação para buscar os carros dos clientes. E, enfim, entre as 6 empresas. Então isso me deu um histórico de aprendizado muito bom. E aí na hora que eu montei a minha agência, que eu me identifiquei, eu já estava muito adiantado. Teve amigos meus de faculdade que se formaram depois do quarto ano aí foram trabalhar numa agência, né? Eu estagiei já no primeiro ano de faculdade numa agência, na segunda eu já abri a minha. E então isso foi muito bom. Depois teve a crise de 2008, eu abri minha agência em 2005. Em 2008 teve aquela crise financeira e meus clientes de agência eram todos de varejo. Era Banco Votorantim, a Sandal, a Honda. Eu tinha grandes contas, grandes clientes. E nessa crise, 90% dos meus clientes eram dependentes de financiamento, dependente do crédito imobiliário, do financiamento de carro, de moto, Banco Votorantim, que financiava carro, fazia feirão. E aí eu me encontrei numa sinuca de bico. Falei, cara, se eu não mudar de ramo, eu vou quebrar, porque todos os meus clientes vão ficar aí no mínimo um ano se reestruturando e não vão ter verba publicitária para poder mexer, vou perder meus clientes. E literalmente eu e o mercado inteiro, meus concorrentes, perderam. Só que daí eu olhei a construção civil, porque em 2009 começou aquela bolha da construção civil, lançar empreendimentos imobiliários, vertical, horizontal. Começou aquela moda vindo dos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil estava crescendo muito. Aí falei, poxa, bacana, então eu tenho que fazer publicidade para o mercado de construção civil. Eu identifiquei isso. E aí eu comecei a mudar meu foco, comecei a entender sobre construção civil, comecei a fazer lançamento de condomínios, de prédios, enfim. Depois eu entrei na questão de lojas. Então as lojas que querem vender piso, material de construção. Então eu como agência eu fazia o marketing deles. Eu fiquei tão reconhecido nesse segmento que me chamaram para montar uns grupos. Grupos de incentivo, de fidelidade, de reconhecimento. Então, qual que era a ideia? É o cara que vende piso, o cara que vende madeira, o cara que vende tinta.
eles se unem um com o outro, forma-se um grupo dentro da cidade, e aí o cliente, o arquiteto que está construindo, ele ganha benefício comprando dessa rede, desse grupo. Então eu, como agência, fui convidado a iniciar a montagem desses grupos. Aí eu montei no interior de São Paulo, em várias cidades, em Limeira, Americana, Campinas, Ribeirão Preto, prestando serviço, né? E a publicidade começou a cair, né? Começou a cair com a tendência digital. Em 2005, quando eu comecei, até 2018, só existia o YouTube, e estava engatinhando. Sim. Rede social, na nossa época, era Orkut. Né? MSN, a gente conversava. É verdade. Né? Então, assim, não tinha rede social como hoje, a internet não estava como hoje, então era tudo offline, muito offline. Só que começou a transição nessa época. E aí, eu entendi que esse mercado é um mercado muito melhor que o da publicidade. Embora eu sou publicitário, eu faço publicidade. Só que eu trabalho no segmento nichado, né, com arquitetos e designers de interiores através de lojas fornecedoras. Então, o que eu faço? Eu sou uma agência que eu interligo o fornecedor com o arquiteto. Eu fomento negócios, eu facilito a vida do arquiteto e eu fomento negócios para o lojista. Então, eu faço essa ponte. Através do quê? Através de ferramentas de marketing. O quê? Network, relacionamento, eventos, premiação, incentivo. Eu tenho uma gamificação, que é aquele arquiteto que indica aquela loja daquele grupo, ele ganha uma quantidade de pontos que eu premio ele internacionalmente. Eu valorizo a carreira dele, porque hoje não existe prêmio, um prêmio igual o Oscar, por exemplo, igual o Grammy, igual vários da música, da arte tem. No meio empresarial não tem muito isso. Então não tem um prêmio reconhecido, popular, da arquitetura, da medicina. Não tem, né? Então eu criei esse conceito internacional, faço no Brasil também, vários no Brasil, mas onde mais dá peso é internacional. Com certeza. E o maior de todos eles foi o tema do livro, né? Que é o igual você citou, que foi no Dolby, no teatro onde é realizada a maior premiação do mundo, que é o Oscar. E aí eu fui a primeira empresa, a primeira e única até então da América Latina, a fazer um evento de premiação no palco do Oscar, como se fosse o Oscar, porque eu contratei o próprio buffet, que é o buffet mais caro do mundo, que é o que faz realmente o Oscar, é o jantar do Oscar. Os meus convidados, meus premiados, foram 350 arquitetos que eu levei, eles jantaram em cima do palco do Oscar, eu fiz uma surpresa em cima do palco. Então foi assim, realmente como se fosse o Oscar, né? E foi o primeiro brasileiro a fazer uma ação dessa. Grandiosa. Mas abaixo disso eu tive grandes cases também, como Milão, já fiz 3 eventos de premiação em Milão, Paris já fiz 2, Miami eu fiz 3, foram os maiores Miami feitos, foi por mim. Fiz Nova York, na frente do Central Park com a Quinta Avenida, no The Plaza. Foi a primeira empresa brasileira a fazer um evento no The Plaza, que é mais caro do que o Oscar. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. Então foi a primeira empresa a fazer, fiz agora, o ano passado. Enfim, fiz em vários, fiz em Marrocos. Enfim, vários aí cases antes do Oscar, né? Então, na verdade, eu sou um publicitário, que empreendedor, e que eu enxerguei uma lacuna aí no mercado, falo construção civil para ficar mais genérico, mas com arquitetos e decoradores. E aí a minha agência, teoricamente, eu mudei o nome para Núcleo Casa em 2010. Fechei a minha agência tradicional e transformei em Núcleo Casa, que é hoje. E o case mais, assim, além do Oscar, porque aí gerou meu livro, gerou mídia na Forbes, gerou Caras, gerou G1, gerou Terra, gerou todos os meios aí da publicidade, da arquitetura e também de eventos, de reconhecimento mesmo internacional. Mas o que mais a galera se impressiona é assim, que eu trabalho com campanhas dentro do Núcleo Casa. Campanhas de incentivo, de marketing puro, né? De gamificação, de premiação. E essas campanhas que duram de 12 a 15 meses, ou seja, 1 ano a 1 ano e meio, é um movimento aí, em média de 1 bi a 1 bi 200, com uma sistemática, um programa de marketing que movimenta e fomenta negócios numa casa aí de bilhão. Eu movimento mais do que a principal indústria multinacional do meu segmento de arquitetura.
Sensacional. Então, com uma métrica, com um sistema. Então, esse case que faz com que os empresários, os mercados tenham um olhar grande para a empresa Núcleo Casa e para mim como publicitário. Esse arquiteto que está te ouvindo agora, como é que ele faz para participar do Núcleo Casa? No site do Núcleo, né, www.nucleocasa.com.br, ele pode se cadastrar, ele se cadastra gratuitamente, né? No Instagram também tem lá a métrica dele fazer isso. Ou através de uma loja associada. Mas aí, para ele achar a loja associada, ele tem que entrar no site, então, ou baixar o aplicativo, né? Uhum. Mas é muito fácil, né? Muito tranquilo. Eu estou lançando uma nova campanha agora, né? Então, no site, provavelmente agora ele não vai conseguir se cadastrar, porque eu vou lançar em junho uma nova campanha. Aí ele vai conseguir ter esse cadastro. Mas o Instagram é @NúcleoCasa. O que você acha que foi o diferencial para você se destacar internacionalmente? Porque que profissional que não quer se destacar internacionalmente? Qual que foi, por que poucas pessoas conseguem realizar esse feito que você conseguiu lá no Oscar? Você foi o único brasileiro. O único brasileiro. Cara, te faz de diferente. Primeiro, a ousadia, né? Porque no meu livro eu conto que as pessoas... Porque o Oscar não aluga, você não consegue fazer isso, né? Uhum. É um salão de festas que você aluga? Não é, né? Você não teria data, né? Porque é assim, depois que você começa a entender, o teatro onde é realizado, ele é exclusivo o ano todo da Broadway. A Broadway é exclusivo para fazer as peças de teatro dentro do teatro e é fechado o ano inteiro. E uma ou duas datas são abertas para o Oscar. Só. Então, tipo, você não consegue fazer um casamento lá, você não consegue alugar aquilo lá. Você tem que ser ou da Broadway, ter uma peça da Broadway, chancelado, certificado, ou do Oscar. Ou network, né? Aí o que aconteceu? Quando eu falei, cara, eu preciso fazer algo significativo no mercado, eu primeiro pensei em Cannes, depois eu pensei em Las Vegas, e aí veio a ideia do Oscar, né? E aí, aonde é realizado o evento do Oscar, porque a marca Oscar eu não posso me apropriar dela. Mas o lugar é um marketing muito forte, né? E aí foi onde eu criei, antes da pandemia, essa ideia, tentei entrar em contato, não consegui, aí eu peguei o avião, eu com um funcionário meu, peguei o avião e fui bater na porta do teatro do Oscar. Bati, sim. Criou a oportunidade. Não atenderam, porque são 3 ou 4 andares e todo andar tem uma porta lá de saída de segurança. Uhum. E do teatro, né? E aí eu falei, será que é aqui mesmo que fala? Tal. Você bateu. Aí no primeiro dia nada, voltei à tarde nada. No outro dia eu liguei, falei, olha, eu gostaria de visitar, é possível, eu tenho uma empresa brasileira. Tal. Na hora que falou brasileira, cara, esquece. Todos os lugares que eu fiz no mundo, Dubai, esquece, irmão. Tem uma imagem do Brasil como se fosse índio mesmo, sabe? Caramba. Como se fosse literalmente assim, eles fecham as portas. Triste, né? E aí eu falei sim, poxa, eu entendi a pegada, falei assim, não é esse caminho, né? Uhum. Uma empresa brasileira, um moleque aqui, né? Aí eu entendi a jogada, porque daí aí ele falou, não, você é da Broadway? Não. Você é teatro? Não. Aí eu ganhei, né? Falei, cara, eu vim aqui para fechar esse negócio. No outro dia, eu perto de novo, falei, eu sou da Broadway, eu tenho uma peça de teatro que tal, eu quero saber como funciona. Aí me abriram as portas. Quando eu entrei, aí eu fui falando, olha, não é bem teatro, mas é arte. Da arte eu fui para arquitetura, da arquitetura eu na frente do direito, isso eu tenho filmado, cara, porque eu filmei escondido com o diretor do Oscar, tá? É um senhor, o fundador dos primeiros que fizeram, que é o responsável por isso, tudo passa por ele. Bom, resumindo a história, não se aluga, não se tem contrato, mas eu tinha o histórico de premiação em Dubai, em Miami, em Paris, em Milão. Aí o cara falou, pô, não é um novato. Não é uma empresa brasileira aí de índio, né? Então, tipo, não é um novato. E aí ele se relaxou um pouquinho mais. E ele me deu de boca que eu poderia sim fazer,
mas eu não teria a data, ele me avisaria um mês antes da data. Louco. Aí eu falei assim, não posso, eu tenho uma campanha que vai durar um ano e meio, um ano e meio, e eu já tenho que divulgar a data, porque eu tenho que comprar passagem aérea, eu trago todo mundo, eu pago tudo, né? E eu tenho que fechar hotel, e não dá para ser assim. Bom, o importante, dá. E qual é a média do mês? Não precisa falar o mês exato, mas tipo, qual data? Ah, dezembro, provavelmente, final do ano, porque daí final do ano tudo, a Broadway não usa o teatro, o Oscar não é no final do ano, provavelmente dezembro. Falei, legal, se for até a primeira semana e meia antes da segunda de dezembro, dá para eu fazer. Ele falou, não posso garantir, mas você pode garantir que é em dezembro? Ele falou, posso, mas tudo de boca. Resumindo, entrou a pandemia. Depois disso, entrou a pandemia, esse cara não respondia mais e-mail, passou um ano e meio, eu com a campanha acontecendo. Aí eu falei, cara, ou ele faleceu com a Covid, ou não quer mesmo, me quer. E eu, anunciado, data, dezembro, anunciado. Eu falei, cara, eu tenho que anunciar. Mesmo ele não me dando certeza, eu mudo a data, falo que teve uma força maior que mudou a data, mas é a grande sacada da minha vida, né? Resumindo, o cara não respondeu, eu montei no avião de novo. Montei no avião de novo, fui lá de novo bater, depois que voltou as coisas da pandemia. Aí, Isso já era 2021. Aí eu bati lá, falei, meu, eu preciso realizar o evento em dezembro de 2021. E aí foi, o cara realmente tinha pegado Covid, tinha pego Covid. Tava mal, mas não faleceu, tal. Passou por um outro rapaz, um assistente novo. E aí esse assistente novo me atendeu, cara. Mas eu tinha que voltar tudo do zero, de novo. A negociação, já não era aquilo que eu tinha combinado, tal. Mas assim, para resumir a história, deu para fazer. Eu fiz aí em janeiro do outro ano. Deu tudo no final de janeiro de 2023. Aí deu tudo certo, aconteceu como deveria, com 3 vezes mais o custo do que era, porque quando eu negociei, o meu custo, meu cálculo era 1x, né? Quando passou a pandemia, tudo subiu, passagem aérea subiu, hospedagem subiu, bebida subiu, buffet subiu 3 vezes. 3 vezes. O valor. E aí eu tive que honrar e fazer, né? 3 vezes mais do que o meu budget que eu tinha determinado, mas graças a Deus deu tudo certo, foi feito. E aí é mais um case, né? Então, se eu for ficar contando os detalhes aí, é muito engraçado, cara. Da negociação, né? Mas resumindo, foi isso. Resiliência é seu segundo sobrenome, né? Porque os desafios da vida, né? Eu tenho, né? Não é que tive, tenho. Você teve também. E as pessoas olham hoje e acham que é fácil. Falam, pô, é fácil você ter dinheiro e ir lá fazer. Cara, não, nunca foi dinheiro. Na minha vida nunca foi. Até porque eu sempre alçava voos maiores, que o dinheiro não comprava. Sim. Eu nunca imaginava que eu iria conseguir fechar o palco do Oscar, da premiação mais importante do mundo, né? E realmente não é possível fazer isso. E eu fui lá e consegui. Não é só ter dinheiro. Não é o dinheiro, porque muitas outras empresas poderiam, pelo dinheiro, ter tido a mesma ideia, ter ido lá e ninguém fez. Devem ter tido, na verdade. Mas não conseguiram. Mas aí entraram no site, viram que não é possível. Eu fui lá bater, montei no avião, fui lá bater, sem falar inglês, tecnicamente, para negociar com o cara. Como é que foi a negociação? Eu levei um funcionário meu que fala fluente inglês. Ah, tá. E aí eu intermediando, né? Então imagina a insegurança do cara, um brasileiro, teoricamente um moleque, falando de fazer um evento de 10 milhões, ali... Dólares? E reais. Uhum. Aí, lá, né? O espaço. E aí você pegar e negociar com esse cara. O cara nem inglês fala direito ali, tem que trazer um intérprete. Então, cara, existem técnicas, existem coisas que eu aprendi né, na vida, mas foi muito legal, cara. É um mega case. E eu dou uma pincelada no meu livro também, que conta essa história. E me fala um negócio, desistir já passou pela sua cabeça? A todo momento. Por quê? A todo momento. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. A gente encontra problemas, percalços no meio do caminho. Você traça uma estratégia, uma meta, um objetivo,
pequeno ou grande, não interessa, e você tem que seguir isso. Só que no meio do caminho acontecem coisas que você nunca esperou, não esperava, né? Das mais cabeludas e imprevisíveis que acontece tanto na vida pessoal quanto na profissional, né? E eu acho que o grande desafio é você entender todos esses percalços aí, obstáculos que as pessoas colocam, você mesmo às vezes coloca. E aí você entender nessa história. E não é que você não desanima. Ramon, você desanima pra caramba, cara. Se pensa existir, penso a todo momento. Só que daí o que eu faço? Eu vou atrás de ver o que pessoas maiores estão fazendo, porque eu já sou consciente de que eles também pensam em desistir, que eles falam isso abertamente. Mas qual é o diferencial? O diferencial é você não desistir, você permanecer no seu objetivo, no seu foco. Vai ter turbulência? Vai, não tem jeito, porque pode acontecer coisas no meio do caminho muito fortes, né? E o que você faz com isso, né? Como que você lidar? E a vida inteira minha foi assim, cara. Eu tive mais momentos desafiadores do que momentos de bonança, assim, modo de dizer. Por quê? Porque eu mesmo crio. Na hora que eu tô bem, eu vou lá, quero algo maior. Na hora que eu consigo algo maior, eu quero algo maior ainda. Na hora que então, ou seja, é uma constante desafio contra você mesmo, contra a concorrência, contra o mercado, que eu tenho o perfil de querer me superar, de querer fazer o melhor e o maior no mercado. E você só vai conseguir fazer isso se você assumir riscos. E se você saber lidar com os problemas no meio do caminho, né? Porque querer é fácil. Querer todo mundo quer. Né? Você olhar o Ray andando de carrão, eu falo, eu também quero. Eu quero um carro igual. Né? Ó, Renato, quero ter um carro igual ao do Renato. E aí? Mas eu vou passar o processo que ele passou? O pessoal só né? quer o prize, né? O produto do final. Ele não quer ele não quer sangrar o que a pessoa sangra para poder chegar no objetivo final. Exatamente. Ramon, tem algum valor ou princípio que é inegociável com você na sua vida? Sim. Lá no começo da nossa conversa, lembra que eu falei que eu tinha na minha cabeça ou bem ou mal? Eu comecei assim, eu vou me dar bem na vida, ou bem ou mal. Isso tinha determinado o que eu ia fazer. Eu ia ser alguém na vida, ou bem ou mal. Eu não sabia o quê, eu não sabia como. Mas eu tinha determinado isso, que eu não queria mais sofrer, que eu não queria mais ter aquela vida que eu tinha medíocre. Ponto. E aí depois eu peguei, eu consegui entender a história toda, que pelo caminho do mal, fazendo errado algumas coisas, eu iria conseguir, assim como muita gente consegue. Mas o preço eu não queria pagar. Eu nunca caí numa delegacia, eu nunca coloquei nenhuma droga na minha boca. Eu tenho alguns princípios que, embora a minha família julgava que eu ia ser o primeiro a fazer isso, na verdade, os meus primos fizeram, que eram os nota A da sala de aula, e eu não. Né? E, então, é perfil. E aí eu entendi, cara, eu nunca cheguei a fazer nada de errado. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a pedir dinheiro em semáforo. Caramba. Eu panfletei em semáforo. E eu falei, cara, já que eu tô panfletando, o que custa eu pedir? Eu já quebrei essa barreira. Pra você ver o nível que a pessoa chega. Tem pessoas que eu conheço que eram ricas, milionárias, estão numa fase dessa, cara. De perder tudo e chegar num nível... Não, de pedir dinheiro em semáforo, mas na proporção, na comparação, quase isso. Eu pedi dinheiro em semáforo porque eu não tinha vergonha, não tinha nada, né? Agora, eu cheguei nesse ponto, cara. Aí, o que acontece? Desde então, eu entendi que ia demorar mais, ia ser mais difícil, mas eu tinha que seguir meus princípios. Eu tinha que fazer as coisas certas, da forma certa, e só assim ia ser consistente. A minha vida não ia ser uma montanha-russa. Isso eu entendi lá atrás. Tanto que a minha vida nunca foi montanha-russa. A não ser que se for para subir. Ela sempre foi assim. Ou ela fica assim. Agora, descer ela nunca. Depois que eu entendi, que eu abri minha empresa, deu certo, eu apliquei esse conceito, minha vida não foi montanha-russa. Ela sempre tá assim ou assim. Mas é normal ser montanha-russa. É normal pelas suas atitudes. Sim. Ninguém é de ferro.
Você cai em tentação no meio do caminho, né? Ao ponto de eu não sonegar imposto, cara. Só pra você ter uma ideia. Ao ponto. O pessoal acha normal no Brasil, Que é né? normal. É crime, mas Lógico ninguém acha que é crime. É. Eu falei, eu não tenho essa cabeça. Se eu sou, eu sou. Não é meio. Sim, Então, tá certíssimo. desde o início da minha agência de publicidade, eu falei, cara, eu vou emitir nota de tudo. Só assim eu vou crescer, cara. Com essa mentalidade, pode ser uma coisa insignificante para algumas pessoas. Não, se eu declarar imposto, eu quebro uma empresa. Não, você vai trabalhar mais, vai trabalhar melhor, você vai conseguir pagar. Exato. Entendeu? Ninguém cresce só fazendo isso. Então, existem métricas e formas de você pagar menos imposto. Certo? Mas essa consciência, cara, eu tive desde o início. Então, se eu vou vir aqui para agregar ao Renato, ao podcast Harmony, eu vou. Se eu não for para agregar, ou se eu for para menosprezar, ou para. Eu não vou. Eu não vou gastar para prejudicar alguém, ou para. Até para ser neutro, cara. Eu me preocupo. Uhum. Porque quando você é neutro, você ajuda o ponto pior, né? Sim. Sempre. Você não se posiciona. Você não se posiciona. Se você não se posiciona de um lado, você está se identificando que você é tendencioso a ir qualquer um dos lados, né? Exato. Então eu sempre falei, e uma vez eu conversei com um padre, que eu estava numa dúvida muito grande, espiritual, eu falei, padre, o que o Jesus ensinou pra gente ser? Porque tudo é uma parábola, né? Uhum. Não tem uma coisa muito... Direto e reto. A gente confunde muito as coisas. Ele falou, Ramon, exemplifica uma coisa na sua vida. Existe o bom e o mal. Ponto. Você escolhe qual que você quer. Você pode fazer o bem para uma pessoa, pode fazer o mal. Lógico, existem formas, né? Mas no seu negócio, você vai fazer ou o bem ou o mal. Você não tem como fazer os dois. Mais ou menos. Você vai fazer um ou outro. Não tem como estar no meio, né? Então, as suas atitudes, tudo que você vai fazer ou bem ou mal. Até sendo isento, você vai fazer mal. Sim. Até sendo neutro, você vai fazer mal. Então não existe isso. Por que Jesus, a história de Jesus ele dando a cara para bater, ele colocou a vida dele em risco, ele fez tudo. Porque não tem como ele querer agradar um povo e desagradar o outro. Não tem como. Ele tem que ser radical e posicionado. Então isso, cara, eu entendi lá atrás. Lógico que eu aprimorei, lógico que não é fácil. Mas eu aprimorei, então os princípios eu levo sempre esse. Humildade, honestidade, fazer o certo, fazer o bem. Então são coisas que é inegociável para mim. Ramon, você vai ganhar 3 vezes mais dinheiro. Eu vou prejudicar alguém? Não vou. Você me conhece de Anos atrás. de 15 anos 15 atrás. anos. Então, assim, eu não era o que eu sou hoje. Mas desde aquela época eu tinha esses princípios. Mas eu vou falar para o pessoal que tá em casa. Eu quis que fosse você, porque eu conheço o coração que você tem. Você me conheceu quando eu não tinha R$1. Hoje, com a empresa, com a clínica grande e tudo mais, com podcast, você me trata igual, desde sempre. Com ou sem sucesso, eu quis que fosse você, porque eu conheço o coração que você tem. Que sabe? legal. Bom, só o que você fez no meu aniversário, lembra aquela vez? Esse cara aqui, eu não tinha acho que R$15 na minha conta pra comemorar meu aniversário. Esse cara fechou uma parte de uma casa noturna na época, a gente molecão, mas assim, fez uma festa que eu nem imaginava que era possível existir dinheiro para aquilo. Eu não tinha R$15 na minha conta. Esse cara aqui, eu fiz questão que fosse ele o primeiro a estrear o nosso podcast, nossa primeira temporada, o primeiro episódio, porque esse cara aqui é um irmão que a vida me deu. E a gente tem que honrar as pessoas publicamente quando elas fazem parte da nossa vida de uma maneira positiva. Eu acho que o Ramon é esse cara. É o cara do Oscar, mas é o cara que também lavou carro, que pediu dinheiro. E, assim, ele respeitou toda a curva de aprendizado dele para poder estar onde ele está hoje. Hoje a molecada de hoje em dia já quer a champanhe da jacuzzi do último andar e não quer construir algo forte, né? Exatamente. Eu também penso assim, e pensava, e não está errado. Uhum. Eu te falei, eu via meu primo com bicicleta, com videogame, na comparação que eu tinha na época,
e depois de um longo prazo ele andava de avião, ele tinha moto, na nossa época era moto, né? Sim, sim. Lançava 900, a 1000. O meu primo com 18 anos tinha uma 1000, uma Mercedes conversível na garagem, cara. Então, tipo, eu falava, cara, eu nunca tive inveja do meu primo. Tanto que no livro eu cito ele, eu homenageo ele. Falo, cara, eu nunca tive inveja, mas eu queria também ter aquilo. Exatamente. Entendeu? Eu ia na casa dele e ficava, cara, como que seu pai consegue fazer isso? Me explica. Uhum. Sabe? Uhum. É inspiração. Uhum. E eu sempre tive essa cabeça. Agora, a molecada que olha isso, julga, tá fazendo alguma merda, não sei o quê. Eu também quero, acho que se acertou a mão. Eu ouço muito isso na minha cidade. Foi sorte. Sou do interior, né? Uhum. O pessoal fala, o Ramon, com uma machadada, ele acertou a minhoca. É isso que os caras falam. Fala, irmão, eu quebrei 6 vezes, cara. É que eu comecei cedo. Na minha cidade, por exemplo, normalmente, as pessoas chegar nas conquistas que eu tive, as pessoas é acima de 60 anos, né? Mas Você porque prodígio, eu né? comecei muito cedo, eu saí cedo de casa, eu entendi toda a história mais cedo. Eu não deixei as influências, energias ruins dentro da minha casa me influenciar. Uhum. Eu saí de casa. Então, eu fui aprendendo rápido. É isso que eu falo para a molecada. Tem faculdade que me chama. A maioria da faculdade, curso, me chama. Fala para a molecada. Porque a molecada vê eu andando de avião, andando de helicóptero. Jatinho. Jatinho, ilha, barco, Ferrari, né, Lambo. Meu, o que esse cara faz? Mas peraí, primeiro entenda o que ele fez. O processo. Aprenda, inspire, não só eu, existem muitos exemplos do nosso grupo, Joel, Flávio Augusto, tem um monte de exemplos maiores, melhores que o nosso, que o meu e o teu. Uhum. Mas entenda a história, o processo, né? E o fato de se querer ser rápido não é um problema. Sim. Eu fui rápido. Sim. Que nem você falou, o Ramon gosta, no final, o Ramon gosta de automobilismo. Por quê? Eu gosto de ser rápido. Eu gosto de ser ágil. Uhum. Só que tem gente que confunde. Você atropelar processo, você pular, cortar caminho, que eu acho horrível. Cortar caminho. Uma hora. Pô, o caminho é o mesmo para todo mundo, cara. Você quer cortar, ou seja, você está querendo tirar vantagem de quem está fazendo o caminho. Exatamente. Certo. Então não é cortar, é correr mais o caminho, cara. Enquanto a galera tá andando, passa correndo, entendeu? Erra mais rápido, erra mais cedo, arrisque mais cedo, aprende mais cedo. Foi o que eu fiz. Por isso que na minha cidade, o Ramon, eu fui chamado de tudo já, cara. Pirâmide, eu fui estelionatário, eu dava tombo em banco. Cara, eu tenho uma conta no banco, uma. Então, tipo assim, porque eu era tudo, menos um cara batalhador, menos um cara inteligente que enxergou um objetivo, correr atrás, se fudeu pra caramba, igual todo mundo. Não, esse cara não existe, nunca existiu. O achismo das pessoas falam mais alto nessa hora, né? Porque vê os feitos, né? Exato. É fácil você chegar hoje e ver a clínica do Renato. É fácil, né? Mas entenda o processo. Pô, eu sei o seu processo, porque eu acompanhei. Uhum. Pô, se ferrando para estudar, tem que ter um diploma, tem que estudar para ser o que você queria ser. Não tinha dinheiro, ficou devendo, não tinha R$15 na conta. Né? Então, tipo, eu também passei por isso, mas entender rápido. Tem que achar um meio. E outra, na minha época, na sua, não tinha Instagram e não tinha acesso quando a gente tem de informação hoje de graça, né? Sim. O que você está fazendo aqui hoje? Se eu tivesse, na minha época, com a cabeça que eu tinha, acesso a um podcast desse, acesso a falar com você, falar comigo, ao Flávio Augusto, ao Joel, cara, eu seria o dobro do que eu sou hoje. Você usar essa informação para acelerar sua velocidade e escalar seus ganhos. Ninguém falava o que eu tô falando, ninguém se abria isso. Uhum. Ninguém falava como, as pessoas queriam esconder porque não queria que ninguém entendesse, para ninguém fosse também reconhecido. Hoje não, hoje mudou, né? Hoje a gente está aqui compartilhando uma história real, porque não é fictícia, né? Pode procurar cases, livro, enfim, qualquer forma de certificação, minha, sua ou de qualquer um que a gente está envolvido, vai ver que é real. Então, as pessoas têm que entender isso, cara.
Vai lá, cara, eu tenho na minha biblioteca, eu tenho hoje mais de 350 livros, eu li mais de 250 livros. Caramba. Na época da faculdade. Por que no segundo ano eu montei a agência e deu certo? No terceiro? Um ano. Peraí, eu quebrei 6 atrás, 6 empresas, mas eu envolvi no livro, é a única fonte. Hoje não, hoje você abre o Instagram, você abre o YouTube, tem um monte de fonte, tem um monte de informação, tem um monte de inspiração para você, né? Acho que é isso, cara. Você falou de inspiração muito do seu primo, do seu tio, o tio rico, o primo rico. Tem alguma pessoa famosa que você se inspirou? Cara, teve várias. Eu não tenho ídolo, eu não tenho vício, eu não sou muito nesse sentido. Uhum. Eu sempre procuro energias, né? Uma personalidade que me inspirou muito na época, não hoje. Hoje ele é vangloriado ao extremo, mas na época não era tanto como hoje, é o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Né? Eu não era do automobilismo, não tem nada a ver, mas ele, como história, como tudo, né? Eu acho, enfim, Silvio Santos, principalmente. Silvio Santos, eu fui. Cara, quando lançou o livro do Silvio Santos, eu li 10 vezes. Ô, louco. Eu tenho todos os livros do Silvio Santos. Legal. Enfim, por exemplo, se você ver minha biblioteca de livro, são todos cases de biografia. São todos cases reais. Eu não leio ficção, não leio nada disso. É só o que o cara fez. Tanto na questão de marketing, na questão de empreendedorismo, no que eu me quero focar. Cara, todos os livros do meu segmento eu li. Se você quiser, não temos tempo, mas eu falo todos. Imagino. Todos. Hoje eu não leio mais. Hoje eu vou para podcast. Eu vim aqui no caminho ouvindo podcast. Uhum. Todo dia. Hoje eu estava ouvindo sobre neuromarketing, neurociência. Legal. E aí, todo dia é uma coisa. Então, isso que é legal, né? Que é bacana, não para, né? O conhecimento é a fonte mais maravilhosa que a gente tem que beber a todo momento, e é isso. Tem muita gente que negligencia, estudar, eu não quero estudar, porque só tá pensando no objetivo lá, sem passar pelo processo. Exatamente. Ramon, sua jornada é maravilhosa, linda, inspiradora, mas agora eu quero fazer a pergunta central do nosso podcast para finalizar nosso papo. Quando você percebeu que a sua vida tinha entrado em harmonia? Cara, em harmonia. Eu tinha os meus objetivos, que eu já te falei, que era ser um profissional reconhecido, um profissional De sucesso. que fez história, né? Sucesso. E como minha vida, a maioria do tempo eu patinei, eu na luta, né? Dando errado, a minha vida mudou quando eu entendi isso aqui, cara. O segredo. Aí você fala assim, o segredo, tão batido, tão um negócio tão, cara, não é batido. Para não falar em religião, né? O segredo não é religião, é energia quântica, é lei da atração, né? Só que você para avaliar, você fala assim, legal, pensar positivo, isso daí minha mãe falava, minha avó falava, tem que pensar positivo. Cara, não é isso, não tem nada a ver. Quando você assiste o filme do Segredo, documentário, de verdade, cara, minha vida mudou faz uns 20 anos, certo? Começou a mudar, que foi esse momento que você está perguntando. Porque da forma de eu pensar. Já dei alguns exemplos, bom e ruim, bom e mal, né? Não sempre agregar alguém, sempre pensar no lado de agregar, nunca de subtrair, enfim. E o segredo, quando você assiste o filme, você começa a ver os exemplos que eles dão, cara, é tão profunda a essência daqueles exemplos. Eu assisto hoje, há 20 anos, eu assisto quase todo domingo. O mesmo documentário. Cada vez que eu assisto, eu entendo uma coisa diferente. Cada vez que eu assisto. Amor, mas você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, sou católico, eu vou na igreja, eu rezo todo dia, falo com Deus, tento fazer ao máximo a minha parte religiosa. Mas não é a questão religiosa, é a questão de você se policiar. A gente foi programado, o instinto humano, a gente foi programado para algumas coisas negativas. A gente foi criado de uma forma que às vezes não foi a correta, inconscientemente pelos nossos pais, não
querendo. É o que eles tinham para É o que oferecer. eles tinham. É o melhor que eles tinham. E foi o que eles receberam também, às vezes. Sim. Então vai repassando. Uhum. Se você não quebrar isso, se você não entender e quebrar, e eu só consegui fazer isso quando eu entendi o segredo. Cara, eu só falava palavrão. Primeira coisa que o nosso cérebro é programado é pensar no lado negativo e ruim. Uhum. Tudo. Você vai entrar no carro, o que você faz? Puxa assim, vai que eu vou bater o carro. É tudo inconsciente, é tudo normal isso. Uhum. Quando você começa a entender, que aí é mais um outro podcast sobre isso, Uhum. cara, eu entendi isso, eu entendi a história. Eu não fico falando de lei quântica, Uhum. fico falando de universo, cara. Eu tô falando de coisa prática da vida, entendeu? Que é isso que eu entendi. Então a minha vida, hoje tá na moda falar uma coisa que eu sempre levei para mim lá no início. Não existe CNPJ forte sem CPF forte. Não existe você, pessoa, ser uma coisa, empresário ser outra. Ser uma coisa só, cara. Se você pensa de um jeito para sua vida, você vai pensar do mesmo jeito nos negócios. Sua empresa, Não tem como uma coisa ser diferente da outra. Não existe. A essência não. Então, lá atrás ninguém falava isso. Na verdade, todo mundo falava diferente. Ó, ser profissional tem que ser uma coisa, ser pessoal tem que ser outra. Uhum. Era isso que eu estudava. Uhum. E eu nunca concordei com isso. E hoje tá na moda, hoje todo mundo fala. Sim. Se você não for uma boa pessoa, você não vai ter sucesso, cara. Ou se tiver, se você focar, ser muito humilde, você vai conseguir. Não fazendo errado. Não... Só que a sua vida vai ser aquela loucura. Você vai ganhar dinheiro aqui, vai perder na saúde ali. Você vai ganhar dinheiro aqui, vai perder alguém te roubar ali. Cara, ninguém me roubou, cara. Nunca não perdi uma chave. Eu nunca perdi um celular. Nunca ninguém roubou. Cara, por quê? Porque eu nunca tive uma trabalhista, irmão. Toda essa história que eu tenho, eu fechei 6 empresas. Nunca tive uma trabalhista. Sabe, então você começa a entender toda essa história, entendeu? Aí eu tenho amigo meu, milionário, cara, tem 50 trabalhistas. Todo mundo fode o cara, todo mundo quer passar chapéu no cara. O cara tem que andar com segurança, tudo o cara perde, tudo, sabe, uma merda a vida do cara. O universo te devolve aquilo que você dá pra ele. De outro lado. Você vai ganhar dinheiro, você vai, porque se você focar, você vai. Se você fizer certinho, a lição, por bem, por mal, você vai conseguir. Só que eu escolhi, eu sabia que ia demorar mais, eu sabia que era mais difícil. Só que eu tinha medo eu queria ser reconhecido. Como que eu quero ser reconhecido se eu fazer merda? Uhum. Se depois vão descobrir aquela merda, vai jogar tudo fora o que eu quero ser reconhecido. Eu não queria ter só dinheiro. Só dinheiro eu conseguiria de outra forma, eu queria ser reconhecido. E isso eu entendi, que foi sua pergunta, quando eu entendi o segredo e quando eu percebi que outras pessoas estavam sendo tocadas através de mim sem eu saber. Que foi na pandemia, que quando eu escrevi meu livro. Existem histórias muito melhores que a minha, muito mais desafiadoras que a minha. Só que aí eu entendi, comecei a entender quando eu estava estimulando outras pessoas, sem saber. E com o livro eu materializei isso, eu entendi que realmente as pessoas precisam de pessoas, que é o que o Joel fala. Isso. Aliás, ganhei dele essa pulseira. Exatamente. E aí que você começa a entender uma frase dessa, o impacto. O impacto que é uma frase de marketing. Cara, pode ser para algumas pessoas, mas para quem entende a história, não é. Né? E com certeza você impactou muitas vidas aqui hoje. Tenho certeza que o cara que tá pensando em desistir lá vai ver esse podcast aqui e vai virar a chave da vida dele. Ramon, para acompanhar mais seu trabalho, como que a pessoa te acha na internet? Cara, eu uso mais o Instagram, né? Tem o LinkedIn, tem o Facebook, mas o que eu mostro, eu tava aqui antes do podcast postando, tal. Eu posto mais no Instagram. Qual que é o seu arroba? Arroba Ramon Giraldi, Uhum. Ramon com R e N no final, Giraldi, Gidi no final. E do núcleo da empresa é arroba Núcleo Casa, né? Mas o meu Instagram, a galera gosta mais do meu Instagram porque eu mostro o dia a dia, né? Só gosta de ver, né? Gosta de ver o que você está fazendo, né? Então, o meu canal principal é o Instagram. Maravilha. Pessoal, você já sabe como funciona. Se você está vendo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir tudo que foi falado aqui. Ramon, foi uma honra.
Cara, eu que O agradeço. primeiro tinha que ser você. Obrigado, Você é uma o honra cara. pra mim, cara. Doido, aqui é... Puta, a gente falou de inspiração, você foi muita inspiração pra mim, tá? Eu me espelhei muito em sempre jogar pelo lado do bem, como você falou, porque você me ensinou muito. E é uma honra ter você aqui com a gente. Feliz, muito Muito, feliz. E muito- você é uma inspiração pra mim também agora. E pra muitas pessoas, você tem um lado do seu trabalho artístico e profissional, mas o principal que eu acho bonito é o lado humano, o que você, através do seu trabalho, você gera nas pessoas. E isso, eu sou cliente seu, né, também. E isso é muito importante porque você vem agregar muito na vida das pessoas. E isso não tem preço, né, cara? Não tem preço. E é o mais bonito da sua profissão. E você é um artista, uma estrela de artista que eu falo, porque os outros competidores no mercado que você tem não se apegam e não fazem do jeito que você faz. Então, esse lado humano de autoestima, de melhorar a vida das pessoas, você foca muito. E isso a maioria não foca. Foca no dinheiro, em vender. Eu sei porque eu sou cliente seu, você falou assim, Ramon, vamos pôr um botoxzinho aqui, vou pôr o necessário. Poderia vender uma ampola inteira. Eu lembro, você falou, vou deixar aqui. Eu já fui em outros lugares que o cara quer enfiar, você ter uma outra pegada, um lado humano, que eu sei, não é só comigo, eu Sim. sei que é com outras pessoas, eu te conheço outros clientes seus. Então, parabéns pelo seu trabalho que você vem fazendo na vida das pessoas. Obrigado. Eu acho que se a gente fizer... Sempre falo para os pacientes, não é questão de... vamos colocar seringa. Não, vamos ver o que te incomoda. Né? O pessoal... inclusive, até brinco com meus alunos de mentoria. Falo assim, ó, vocês não estão trabalhando naquela esfirraria que é 3 de carne e 4 de queijo para todo mundo, tá? Vai aos poucos, monta um planejamento, sente o que a pessoa quer melhorar, porque às vezes, por exemplo, o nariz da pessoa pode não incomodar ela, mas quem somos nós, profissionais da saúde, para falar que aquela pessoa precisa mudar o nariz? Sim. Se ela não está incomodada, faça aquilo que incomoda, que você vai agregar muito mais na vida da pessoa, tá? E é isso, o ser humano vem antes, a gente tem que saber servir o ser humano, É isso mesmo. entendeu? Ramon, muito obrigado. Parabéns. Você é o irmão que a vida me deu. Tamo junto. Gratidão ter você aqui. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Fiquem ligados nos próximos episódios também. E que a gente sempre vai trazer um jeito de você entrar em harmonia. Hoje foi na parte da arquitetura, empreendedorismo, e os próximos vão ser de outros assuntos também. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela essa troca gostosa que a gente teve aqui. Até mais.